Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo ao canal Aline Ristoff. Traz mais um vídeo, dessa vez um vídeo totalmente diferente para explorar alguma opinião minha sobre o RPG do Cellbit. Sim, Ordem Paranormal, uma coisa que eu tô consumindo muito e voltou para a última temporada da Calamidade. E eu vou dar meu adendo sobre o que eu sei da obra, dessa obra que o Cellbit escreveu, que é muito boa. Então esse vídeo vai ser me dando minha opinião em geral a tudo, ao RPG, a minha experiência e quão grande é o Ordem Paranormal e o que pode ser o Calamidade. Então fica com o vídeo, deixa o like e bora lá. Então, bora lá para esse vídeo de eu dando uma experiência sobre o RPG do Cellbit e do que eu acho sobre o RPG, um pouco sobre o RPG e algumas teorias minhas que eu tenho do RPG Ordem Paranormal. Ordem Paranormal inteiro, tanto a primeira temporada, a segunda, terceira e quarta que estão agora, porque eu tenho algumas teorias depois de ver algumas lives e alguns vídeos de alguns canais sobre o RPG, me bateu algumas dúvidas e algumas interpretações minhas. Mas eu quero dar pra vocês como eu cheguei a esse universo do Cellbit, a essa obra, esse detalhe desse RPG. Pois eu sou uma pessoa que não acompanho o RPG em si, o de mesa ou online. O único que eu cheguei a acompanhar, que estou acompanhando ainda, é o do Cellbit, porque eu me apaixonei, principalmente no detalhe e do gênero que ela se trata, do aspecto, do tema do RPG, que é sobrenatural. Além de mistério, é claro. E isso que me pegou bastante, por são características sigeiras que eu gosto muito em qualquer obra, pode ser em anime ou em série ou filme. Apesar de depois que comecei a ver animes, eu não acompanho mais tanto filmes e séries, mas eu gosto sim do gênero. Desde que eu me conheço de sobrenatural, mistério e terror. Eu gosto muito. Então já digo pra vocês que minha temporada favorita por enquanto foi o Desconjuração, mas talvez Calamidade chegue ao nível. Sabe por quê? Desconjuração foi brutal. É uma temporada brutal. Sendo que eu começo assim, essa diferente das outras temporadas é mais brutal. E eu sou uma apaixonada de filmes de terror, essas coisas. Então, minha temporada favorita é Desconjuração. Ele tem bastante mistério sobre a obra em si, desenvolvimento dos personagens foi bem interessante. Sobrenatural, mistério e terror, horror talvez um pouco. Por isso eu gosto tanto de Desconjuração. E Calamidade tá pro meu caminho de Desconjuração. Então, pra quem não conhece o RPG do Cellbit, foi um youtuber muito famoso e depois me ligou pra a Twitch e começou a fazer várias lives lá, principalmente sobre RPG. Se for que nem eu, uma pessoa que tá nesse vídeo, porque tem alguns inscritos meus que eu agora tô trazendo conteúdo novo por causa que eu mudei um pouco meu canal pra seguir um sonho meu de postar qualquer coisa que eu quisesse nesse canal. Então não vai ser só vídeo sobre RPG do Cellbit. Vai ter, não sei se vai ser sobre anime, mas vai ter react e também talvez ter vlogs, eu não sei. Ou algum assunto sobre a minha vida, mas por enquanto esse vídeo é sobre o RPG do Cellbit. Explicando então, RPG. A maioria do pessoal deve conhecer que tá nesse vídeo porque é o tema do Cellbit. Mas eu era uma pessoa que não sabia quase nada sobre RPG. O que eu sabia, que eu conhecia só de mesa, mas não conhecia muito bem. Eu sabia que era um jogo que o pessoal se reunia e jogava num mundo de fantasia, com vários monstros, golpes, essas coisas, que eu não entendi muito bem naquela época também. E tinha várias classificações de feiticeiro e guerreiro, essas coisas bem básicas. E tinha que jogar com dados. Pra que servia os dados naquela época eu não sabia. Hoje em dia eu sei, mas na época eu não sabia. E como é que eu conheci os. Eu não lembro como é que eu conheci o Cellbit, que é uma pessoa muito que eu acompanhava muito, principalmente dos seus vídeos no YouTube de Enigma. Mas porque eu gosto de mistério, e Enigma é resolver mistérios e eu gostava bastante disso, principalmente dos vídeos dele sobre isso. Mas quando ele parou de postar vídeo sobre isso, eu fiquei magoada, mas eu segui com minha vida, então não conhecia que ele tinha RPG, principalmente. Eu só fui conhecer depois,
por causa de outros detalhes, que já vou explicar. Mas vou dar um exemplo como é que eu comecei a saber RPG, esses detalhes. Não sabia nada, eu não tava acompanhando a live do Selbit, quer dizer, os vídeos do Selbit sobre anime, que eu não tava passando mais. Comecei a ver vídeos sobre Gartic Phone, daí que me deu um ticket, o YouTube me recomendou uma live do Selbit. Clipes da live do Selbit, repost lives do Selbit era o canal, e ele repostava as lives que o Selbit fazia no Twitch. E com isso que eu conheci, voltei a acompanhar o Selbit por lives no YouTube. Eu não tinha ido pra Twitch, porque Twitch tive uma má experiência no começo, então eu não tinha um bloqueio meu, porque eu achava que eu não tinha como rodar no celular. Então, eu não sabia mexer no computador, então eu não tinha. Eu tenho um laptop, mas ele é bem ruim. Então eu não sabia do site da Twitch, então eu achei só o aplicativo em si. Então eu baixei a Twitch, o aplicativo, e não conseguia mexer, e travava, meu Wi-Fi era horrível, então não rodava nada. Então eu tinha esse bloqueio que eu achava que não ia rodar nenhuma live. Então eu nunca fui pra Twitch naquela época. Eu fui pra Twitch por causa de outras coisas, principalmente por causa de anime, react de anime. Fui lá e assisti. Mas assim, não acompanhava por enquanto as lives do Celso de Desconjuração na Twitch que tava rolando naquela época. Eu tava nessa época de acompanhar, voltar a ver vídeos do Selbit. Então ele postou esse vídeo de Gartic Phone pra ativar o sininho por ter de muita risada nesse vídeo. E como estávamos ainda ativado, eu recebi a notificação de RPG Desconjuração. E eu falei assim, que é isso? Que live é essa do Selbit? Tive uma chance assistir, acho que uns 3 episódios. E aí que eu descobri que tinha outras temporadas, depois do episódio 3. Mas ao mesmo tempo, já que eu não tinha contato com nenhum RPG, tive pela primeira vez o contato com RPG. A minha primeira vez foi com essa live do Selbit, esse repost em lives do Selbit no YouTube. Mas, por enquanto, por ironia do destino, tive contato com RPG de mesa através da minha tia, que me convidou por uma ascensão de RPG. E eu aceitei, porque eu tinha visto a live do Selbit e tinha gostado daquele tipo de RPG. Mas o que ela tinha falado pra mim, que isso aqui é tipo fantasia, que eu sabia bem por cima, que o pessoal tinha explicado, mas eu não tinha dado bola. E só uma vez não lembrava mais de nada sobre RPG. Talvez por causa da Haru, outra youtuber que também fala sobre RPG, mas eu não sabia nada. Nada mesmo. Ela me convidou, eu aceitei porque RPG, então eu vou entender mais sobre mecânica de RPG, essas coisas. Me motivei a jogar a primeira sessão. O mestre meu não era iniciante, e nisso eu tive o primeiro contato. Joguei RPG, uma sessão. Era curta, o meu personagem era comum, era um humano, e as fichas eram tudo igual. Eu só precisava dar nome e, sei lá, baixa, alta, gordo, magra, cor dos olhos, essas coisas. Não precisava ter história e nada. Só precisava dar o nome da personagem. Aí eu joguei essa sessão. A ficha não foi eu que criei, foi o mestre. E eu joguei minha sessão, achei divertido. Aí uma segunda sessão que eu falei assim, essa aqui vai ser mais longa. Tu já sabe um pouco de cima. Aí eu joguei a segunda sessão que eu não cheguei até o final. Joguei acho que 2 partidas, a segunda sessão que era a mais longa. Aí o mestre teve que encerrar e não tivemos mais porque ele teve que se mudar pra uma outra cidade. E eu não sabia nada sobre online, ninguém tentou fazer RPG online. Eu nunca sei como que funcionava RPG online. Eu tenho que ter a minha ficha ainda. Ele tinha dado essa ficha pra gente. Ele tinha dado uma ficha completa que ele tinha escrito. A gente precisava dar o nome, essas coisas do personagem. Esse aqui já tava praticamente completo. Nome, cor, essas coisas. As armas também já tinha dado, o nosso mestre tinha feito. E foi uma primeira ficha que eu tinha recebido. Aí eu recebi uma dessa aqui. Tirei algumas cópias e fiz minha ficha. Eu fiz a lápis porque tá toda hora apagando. Esse aqui já fui eu que pude escolher qual classe ela ia, qual se ela ia ser uma humana, um elfo, um goblin, essas coisas. Então esse aqui já foi eu pude escolher. Eu gostei de jogar como humana, então eu criei uma ficha. Falei, ela é humana, é uma guerreira. Botei botei todo o negócio dele. Tendência, LB, acho que era por causa desse esse LB é leal e não sei o que mais. Eu acho que é leal e disciplinado, alguma coisa do tipo assim.
Aí essa é a minha personagem, leal e disciplinada, porque por causa da história dela, que eu tive que escrever um papel separado, um livrão, um passado dela bem legal. E o que eu percebi no RPG do Selbit, já ligando aqui, que é bem parecido, talvez, com a nova personagem da Lisa, a Karina Leone, porque eu tinha escrevido uma personagem leal, uma pessoa assim. Eu era reservada, a personagem que eu escrevi era reservada, direta. Aquela que ainda não é tanto assim, mas eu acho que mais esse negócio da família. Porque eu tinha que andar baita sobre a minha família ser. É porque é meio medieval, então minha família era ligada ao rei e respeitava, era a guarda real do rei. Então minha família tipo a guarda real do rei. Então eram os próprios guardas que eram guerreiros que eram treinados para proteger a família real. Aí toda a minha família teve uma guerra que todo mundo morreu. Tinha sobrado só eu por causa do meu pai. Ele tinha me salvado. Eu tava me protegendo em si, me salvou e eu tive como que sobreviver. Então eu tinha um grande respeito do meu pai e eu queria ser uma filha que o meu pai se orgulhasse de mim. Uma guerreira que protegia o rei, a melhor lutadora, a melhor em tudo. Então minha personagem se esforçava bastante pra dar orgulho ao pai. E eu, Karina Leone, eu gosto tanto dela porque além disso, ela também tem esse negócio da família. Eu achei muito legal, assim. Eu fiz primeiro, esse aqui é bem antigo. Esse aqui foi na época que tava lançando Desconjuração. E hoje em dia tem a Karina Leone, que me lembra muito a um personagem que eu criei muito tempo atrás, mas era na época medieval. Deixa eu ver qual que era o nome dela. Era Lexana de Álvares. Lexana de Álvares. Karina Leone, Lexana. Eu acho que é uma sorte tocando. Ah, não é. Com essa personagem que eu criei nesse RPG, que usava o sistema. Tem vários sistemas, vários tipos de sistema. O mestre escolheu o sistema mais clássico, que é o do Angels. Eu não sei, eu não conheço, eu não sou muito de RPG. Do Angels Dragon. Do Angels Dragon. Não sou muito bom no inglês também. E ele me deu todo o negócio pra eu ler. Eu sou uma pessoa que não gosta de ler muito, já disse várias vezes no meu canal, em lives, que eu não sou muito fã de ler. E eu peguei, por não gostar muito de ler, eu peguei que é um pouco que é mais curto dentro do sistema, que era de humanos. Então eu baseei mais nele, porque Elfos tinha muita coisa lá, muito detalhe, muita coisa. Aí eu quis fazer o mais básico, já tinha feito jogado como um humano, gostei, então eu fiz a personagem humana. E incrível que eu me inspirei pra. Não é que me inspirei no personagem do Luba, o Joey, porque meu personagem usava uma espada e um arco também. Mas não era uma espada, não era uma katana que nem o Joey usava. Era uma espada, não era uma katana. Eu acho que, não sei, uma cimitária, uma arma diferente, né? É uma arma meio menor, mais leve, porque eu já usava um arco, então usava uma arma mais diferente. Eu também tinha umas machagens indicando se precisava. Então eu tinha 3 armas diferentes e eu usava dependendo do que quisesse usar no combate. Então, meu arco já era um pouco melhor, né? Que esse arco comprido e grande pesado, era um arco mais leve. Então eu tinha vários tipos de mecânica, mas pra se precisasse usar de longa alcance, eu tinha como usar. E eu tinha uma armadura bem. Eu usava uma armadura. E minha personagem era uma mulher, Lexana. Ela. Tipo, é loira. Só que os olhos eu não quis botar olho verde, botei olho azul. Botei a parecida comigo, eu botei a mais alta. Mas eu sou bem pensativa, eu botei ela mais magrinha. Mas eu lembro que ela era bem. Ela parecia mais um menino que uma garota em si. Ela não era muito velha. Quantos anos ela tinha mesmo? Aqui tem um resuminho aqui do passado dela, mas deixa eu ver. Eu não botei idade. Quanto é a idade dela? 26 anos, então ela era mais velha que eu. Ela tinha 26 anos, então ela não era muito velha, mas ela parecia bem jovem. Ela parecia um menino assim. Quer dizer, na minha mente ela parecia. Eu até fiz um desenho à mão sobre ela. Ela não tinha o cabelo muito longo, ela tinha o cabelo meio curtinho, meio de. Não cuidava da aparência em si. Então ela tinha o cabelo mais. Não tão comprido. Quer dizer, não é um cabelo de um homem. Geralmente os homens não têm cabelo tão comprido. Mas ela era mais curto. E ela não cuidava muito bem da aparência. Então ela parecia mais um. Ela era bem mais uma tábua em si, não era bem. Tinha nada de peito, usava uma armadura bem. Uma armadura assim, não tão pesada. Uma armadura meio leve, acho que não sei se é de couro, alguma coisa do tipo. E ela tinha seu arco, espada, essas coisas.
Porque essa aqui, ela não tava usando o que ela usava como guarda real. E ela tava mais em treinamento com a família dela. Então ela não tava indo no nível que o pai dela era. Ela quer chegar ao ponto do pai dela. Isso aqui era no começo do RPG. Então qualquer personagem no começo do RPG, ele tem que evoluir. Então tu não pode começar com um personagem full overpowered. Tu não pode começar com um personagem extremamente forte. Por isso ela não tava usando ela usava armadura de couro, porque é por causa que eu começo a não deixar ela usar. Já eu tô comprar com as melhores armas, essas coisas. Tu tava conseguindo RPG tudo com as experiências tu ia conseguindo em cada batalha, tu conseguia evoluir teu personagem. Então eu tive que equilibrar vários detalhes. Força ela tinha 4, destreza, então eu tinha todos os detalhes, então eu tinha que equilibrar os pontos que eu tinha e ir variando. E foi difícil criar personagem. E. Deixa eu ver, tem aquele negócio de idiomas. Ela falava. Nossa, esse idioma eu não sei. Armar-se simples. Nossa, não, eu nem precisei ler minha letra. Isso aqui foi mais experimental e é isso que eu tinha. E depois que eu fiz esse RPG, eu tinha uma mais base melhor. Eu comecei a entender mais sobre o RPG do Selbit. Com isso, eu também tinha visto. Quando eu falei, eu vi 3 episódios de Desconjuração. Descobri que tinha temporadas anterior. E por conta própria, não foi por vídeos as coisas, eu decidi ver todas as outras temporadas. Eu não tinha preguiça, eu tinha amado já Desconjuração. Eu fui ver Ordem Paranormal, depois segui na Floresta. E por fim voltei a ver Desconjuração. Eu não digo nem que de uma pausa. Em uma semana eu vi as outras temporadas. Então eu meio que maratonei tudo. E quando eu terminar, faltou acho que 1 ou 2 dias pra lançar episódio novo de Desconjuração. Mas é claro que nesse tempo, além de rever, assistir pela primeira vez o Ordem Paranormal e o Segredo na Floresta, eu peguei pra rever também Desconjuração, os 3 primeiros episódios que eu já tinha visto. E foi assim minha experiência. E por assim que eu conheci o RPG e por ir destino, além de ter conhecido o RPG do Celt, eu ter jogado pela primeira vez um RPG. E assim, foi muito. Foi datas muito próximas e foi uma coincidência que eu. Por isso eu tô falando pra vocês, é uma coincidência que eu acho que até agora eu não consigo acreditar que é uma coisa que não tava tanto bola quando eu comecei a ver um RPG, porque eu tinha gostado do Desconjuração, me chamarem pra um RPG. Eu nunca tinha sido chamada. Eu nem sabia nada sobre RPG. Eu comecei a ver a RPG do Selbit e do nada isso entrou pra mim. Alguém me chamou pra jogar um RPG, eu aceitei. Assim, se uma pessoa me chamasse sem ter visto a live do Selbit, provavelmente eu ia negar, porque eu não era uma coisa que me atraía, mas por causa da live, do RPG do Selbit que me atraiu pra esse mundo. Assim, depois de jogar essa sessão, eu não fui atrás de nenhuma outra sessão jogar. Eu preferi mais assistir mesmo, comecei a ter menos tempo pra isso. Então, hoje em dia eu não tenho tanto tempo pra jogar um RPG, assim, eu tenho muitas outras coisas pra fazer. Além de eu quero manter meu canal no YouTube e continuar a ver animes. Eu sou uma otaku em si. E eu gosto muito de animes. Eu tenho várias coisas, tenho mangá, tenho várias blusas de animes. E eu tenho um canal sobre animes também. E eu, por isso eu só fiquei só no assistir mesmo. E eu fico ansiosíssima. Com os animes, assim, eu entendo que é semanalmente também. Só que o RPG dava umas pausas de meses e dava agonia. Eu ficava assim, não vou ter assistir o RPG no sábado, não tem pra eu assistir. E eu já tinha visto o resto da temporada tudo. Quando eu comecei a ver o primeiro temporada, o pessoal fala que é ruim, eu gosto, mas assim, eu vejo porque não é uma coisa assim. Ela não é tão divertida de assistir. Porque tem que usar bastante o imaginatório. Fica mais na narração do Selbit na primeira temporada. E o Selbit não sabe, assim, não tinha. Não é que nem hoje em dia, o jeito que ele narra. No jeito que ele narra, que é incrível. A narração que evoluiu pra hoje em dia é muito top a narração que o Selbit faz sobre os monstros, os detalhes, as coisas. Coisas que não é pra ver direito na tela ou no mapa, ou os detalhes de feitiços, essas coisas. A narração dele é muito top, né? No começo, ele não tava no nível que ele tá hoje em dia, então era meio complicado ele tentar explicar a cena, o local que eles estavam.
Por isso eu acho até interessante, tem várias pessoas fazendo várias animações sobre RPG. Cada um tem um ponto de vista pra ver bem melhor do que era a cena. Eu até consigo ver, eu consigo entender, porque a primeira temporada é mais pé no chão. Não, o paranormal vai mudando durante as temporadas e o mistério também vai evoluindo. Então tem uma mudança grande entre as 3 temporadas do Ordem Paranormal pra O Segredo da Floresta, depois pra Desconjuração, tem um pulo muito louco nessas partes, porque antigamente era só os terroristas, vamos lutar com esses caras, eu comecei a só derrotar os monstros, aí começou a entrar no nosso dinheiro terrorista, vamos enfrentar pessoas que invocam o paranormal no nosso mundo, aí do nada virou, não ficou mais vezes o terrorista, virou, como é que é? Não é criptas, eu esqueci, mudou o nome de novo. Aí tem um novo sistema de dados, essas coisas, né? Mas é dado agora, não é mais dado físico. Aí vem quando um sistema cair, usava o dado físico. Aí pra não saber, para não poder mentir, ó, tem o jogo presencial. Uma loucura total, meu. E mais é divertido, os personagens são bem legais. Pessoal, muita gente não gosta tanto da descongelação por causa dos personagens novos que eles acham que não sentiam tanta química. Já porque eu comecei a descongelação, um grande apreço pela personagem da atriz, a Beatriz. Então eu gostava muito da personagem do Descongelação, a Beatriz. Então eu tinha um grande carinho pela personagem dentro do RPG. Apesar que tinha algumas cenas que eu não gostei tanto assim dela querendo saber do passado, o Hakim tendo assim, não. É bom não lembrar. Não tenta lembrar. E ela, vou lembrar. Eu quero saber o que aconteceu comigo. Porque eu não lembro. E será um grande mistério, porque saber tudo é perder tudo. E é uma loucura mesmo. Eu não vou explicar parte por parte, senão ficaria muito longo meu vídeo. Mas eu tô tentando mostrar a minha experiência com RPG. E com grande é o RPG de Selbit. Porque se eu for tentar falar de cada detalhe, eu teria que fazer um vídeo específico por cada temporada. Meu foco mais aqui agora é sobre calamidade, mas eu tô falando um pouquinho do que eu senti em cada temporada. Ordem Paranormal, eu gostei bastante. Foi curtinho, mas é bem longo. Cada episódio que eram umas 4 eram bem. É bem longo. É assim, tô terminando um tempo. Não façam coisa de fácil de assistir, mas é muito boa assim em si. Seguindo a Floresta, eu gosto muito do começo. Todo aquele arco do bar. A interação deles no começo é bem legal. Mas depois que entra na floresta, a gente descobre qual que é o segredo na floresta, que é o Santo Berço. Eu acho que me perdi um pouco, achei legal. Pela aquela parte mais fantasia. Que eu tenho uns RPG normal, esse negócio parecia um pouco mais de um RPG normal. As pessoas gostam muito disso porque lembra o próprio RPG, não é aquela história de paranormal. E eu não gostei tanto daquela parte. Seguir na floresta não. Quando chegou na floresta, não. Assim, é muito top. Tem acontecimentos muito legais. Só que me perdi um pouco. Eu gosto do final, a luta entre os monstros é muito top. Mas tem a cena creepy que o pessoal gosta tanto, mas eu não gostei tanto. Na hora que eles dão a mão, onde o Hakim de novo para aquela sala branca. E aí fica naquele ciclo lá. Que quando ele tá ligado com o Santo Berço, a negócio que ele bota uma cidade, faz o símbolo. Não, acho que o sabe interpretando aquele manancial me deu uma agonia, assim, não gostei tanto. Foi muita vergonha alheia aquela parte. E eu não gosto de sentir esse sentimento. É um sentimento que eu não gosto de sentir. Eu entendo, é emocionante, mas é um sentimento que eu tento evitar de constrangimento, quando do nada aquele manancial fala que a esperança é ele, então a equipe é. Não gosto tanto, mas aquele episódio quando eles ficam pra gente ver como é que é. Chegando pros últimos episódios do Segredo da Floresta, que tem aquele episódio inteiro de flashback da equipe Kelvin. Aquele episódio foi muito top. Gosto muito da equipe Kelvin. Acho que era a Mariana, o Kenan e não sei se era Kelvin, que é o nome do personagem que o Calango interpretou, que aquilo era roteirizado pelo Selbit. Eu achei muito top. E aquelas cenas em que deu o Calango vazando o plot twist do episódio
Muito engraçado, assim, não acredito que o Calango tava falando que ele era já o. Ai, chamando. Que ele, assim, que ele tá chamando o. Ele pensava que que é o ajudante do ferreiro. Em vez de chamar de ajudante do ferreiro, ele tava chamando de minerador. E eu, meu Deus, Calango, isso foi um quebra, assim. Muito engraçado. Depois revela o plot, assim, por pouco. Não sei se alguém percebeu. Eu não percebi. Depois que revela o plot que o o Kel, eu esqueci o nome dele, juro que eu esqueci, eu não sei se era Kelvin, mas era ele era o ferreiro. Nossa, meu, foi muito top, aquele arco foi muito top. A luta com o Deus da Morte foi muito tensa. Eu me arrepio de lembrar do sacrifício do personagem do Hakim, que é o Thiago Freitas, é muito top. Mas me pego que assim, quando eles estão andando pela Santa Barcelona, não achei tão legal os mistérios que tava assim. Quando estava naquela sala do cientista, eu achei muito top os arquivos que teve lá. E aí começou a citar assim. Aí que eu já tava na temporada de desconjuração. Aí eles começaram a citar desconjuração. Aí que veio com a palavra desconjuração, eu falei assim, nossa, que top, meu, desconjuração já tava aí. E ninguém prestou atenção ali, você sabia desconjuração. E por isso ela foi atrás, a personagem que gosta de investigar. Ela não quer ponta solta, ela quer entregar todos os pontos. Ela não gosta de história mal acabada. É aí que eu fico assim, cadê a Liz? Cadê a Liz? Vão atrás, vai logo atrás da Liz. Aí eu fiquei mais hypada pra Desconjuração. E eu gosto muito de Desconjuração. Todo aquele arco, acho que episódio 6 ou 7, o arco da Liz, é muito bom, meu. É aquele que eles estão no orfanato. Quando eles estão no orfanato resolvendo vários enigmas, mistério, aquele da biblioteca que o pessoal odiou, estavam bravos com o Calan, que tava demorando demais. Eu achei muito interessante, porque tava explicando tava explicando que eram os símbolos do outro lado. E era muito top explicar tudo o que era o outro lado, os símbolos, o que tava revelando mais do plot da desconjuração. E o pessoal bravo, porque eu não tava conseguindo resolver o enigma do Tirigan. Aí era complicado, tá assim, eu não achei tão. Assim, tinha umas respostas que dava pra pegar de logo, mas eles não estavam entendendo ainda. Mas a gente tava vendo, então não tava dando muita bola. E nessa parte eu já tava vendo. Na, em- eu tava vendo ao vivo, meu. Nossa, achei muito top. Porque depois que eu terminei todos os arcos, eu comecei a voltar a mexer na Twitch. Eu comecei a mexer na Twitch e já fui ver as lives do Selbit. Então acho que no episódio 6 eu vi um. O episódio 5 eu já vi pro 6, eu vi ao vivo. Eu acho que o 3 e o 4 eu vi pelo YouTube. Já o 5 e o 6 já tava vindo ao vivo. Eu tava muito ansiosa. E ficar esperando uma semana pra saber o que aconteceu era um tédio, meu. E era muito louco. E eu ficava esperando pra lançar. Ficava revendo aquele mesmo episódio. Ai, ai, aí tinha na terça, assim, que naquela época eu não era sub ainda. Hoje em dia eu sou sub, 8 e pouco, então não é muito caro, então você virar sub do céu. Eu só viro sub do céu quando tem um RPG. Quando termina o RPG, eu fico só, não importa, com propaganda, mas quando na live, vendo aquilo. Eu não sei se tá ativo quando tá rolando RPG, então não sei. Mas quando tem RPG, eu ativo aquilo lá e eu fico assim. Manda mais, eu quero saber mais. É isso que eu quero ver. E é muito top mesmo o RPG. Eu gosto bastante. Tô feliz que agora voltou novamente. E no Conjuração tivemos o arco do orfanato. Eles estavam atrás da Liz. A Liz encontra a Liz. Aí vem a morte, que é muito triste. Depois a gente vai pra. Eles têm toda vez. Eles vão pra a mansão mal assombrada. Aí tem uma das mortes que eu mais. Além da Alice, que eu fiquei muito triste, eu chorei naquela morte. Mas assim, a da Beatriz me pegou. Porque eu gostava da personagem. Eu gostava muito da Beatriz. Então, a morte dela foi do nada. Não dava. A Liz, eu já tava esperando a morte dela. Além de ela já tá velha, eu tinha um. Assim, eu tinha pensado que ela podia morrer. Mas a Beatriz eu não esperava que ela ia morrer. Eu queria que ela continuasse, eu queria ver mais. E logo assim, logo ela morreu, eu fiquei. Acho que foi o episódio 11 também. Eu não lembro direito do episódio, acho que foi. Eu não sei se foi o. Acho que foi o 11. E a morte dela me pegou de um jeito que eu não esperava. Ninguém esperava que ela ia morrer. E ela morre. Eu, putz, menos ela. Podia morrer. Ah, vai, morre o Luciano, o Fernando, o Calé. Eu falei, não. A Harry.
Sim, eu não tava motivada com a personagem da Erin. Pra mim, ela é uma personagem legal. Mas aquele negócio da mansão que ela tava querendo apaixonada com ela, com o Joey, eu acho que não tinha uma ligação. Aquelas interações entre a Erin e o Joey eu não tava gostando tanto assim, não. Eu gostava da personagem que ela gostava de explodir as coisas, essa parte era muito engraçada. O Joey assim, nossa, tem explosivo. Acho que episódio 2, que ela explodindo as coisas, era muito legal. Não, eu gostava um pouco da Erin, mas eu gostava bastante da Beatriz, não sei porquê. Eu me apeguei na personagem, não sei porquê, eu não lembro agora direito. E a morte dela me pegou de jeito. Me pegou mesmo. Eu fiquei bem. Assim, putz, qualquer um pode morrer agora. Qualquer um, meu. Essa morte me pegou. Foi aí que a interpretação começou a ficar muito mais top. A história da mansão, os mistérios que tinha naquela mansão, quando o espectador, e todo aquele negócio dos olhos começaram a se desenvolver, desenrolar, porque eu não tava aguentando. Toda hora que tinha uma fresta, o Arthur, o Kaiser estavam com medo de olhar porque eles podiam perder a insanidade, porque estava sendo observado por alguma criatura que não sabia o que era, que era o espectador, tinha um livro, o negócio daquela história. E aí que mandou a voltar o Daniel Hart também. Mas eu gosto que o pessoal veja a primeira temporada, porque o Daniel escreveu, o Selbit usou o personagem que o Luba escreveu de maneira muito top, maestralmente, porque todas as criaturas que eles enfrentam na RPG foi o Daniel que escreveu um conto. Mas eu tenho uma teoria que já vou falar pra vocês sobre esses monstros, porque o Selbit fala que eles podem voltar. Eles, do outro lado, eles não morrem, eles só não estão mais na nossa resistência, mas do outro lado eles ainda têm o monstro, eles estão lá. Aí só para. Acho que não sei se os zebranos são expulsos. A nossa equipe derrota as criaturas, os monstros em si, eles não podem desistir do outro lado. Eles não podem desistir no outro lado. Mas eles podem desistir nessa parte, mas eles podem voltar. E isso que é interessante, a gente tem duas glorificadas. Tanto na Desconjuração teve, no episódio da Liz. Tanto que tem na primeira temporada uma glorificada. O mesmo monstro aparecendo duas vezes. E deu aqui falou que tava com medo de se parecer novamente o Suki. Isso foi engraçado. Acho que foi hoje, lá no domingo, o Haki falou assim: o Suki aparecer novamente, que ele para de jogar. Que ele não quer enfrentar o Suki. Porque se o Dante Pérez lutar com o Suki sozinho, ele morre. É bem interessante ver esses detalhes. E é isso. E quando eles saem da mansão e tem todo o negócio do Kion, o Tegan tava lá por aí, então o Tim sumiu e eles tinham que voltar pra ver o que aconteceu com o Tim. Que a Edward disse assim: o Tim sumiu e o Tim já tava naquela mansão, tinha uma coisa muito estranha com o Tim. Aí eles lá vão salvar as crianças. Aí que começou de desconjuração. Aí tem todo aquele. O local que já tinha numa primeira vez tava totalmente diferente. Tava cheio de script não, existidos. E aí começou a ter uma coisa louca. Aí vocês, meu Deus, entenderam, tá? Desconjuração. Aí eles vão entram lá no subsolo. E todo aquele mistério começou a estar com várias scriptas. E eles achando que no final eles iam enfrentar o Kian. Porque isso que eu já podia acontecer. Então eu tava com medo de no final enfrentar o Kian. Porque eles sabiam que tava uma parte do final. Os jogadores. E na verdade que eles enfrentam é o Tirigan. E aí tem a Sokal, todo o impacto, esses monstros muito top. Sokal é um personagem. A luta dela que enlouqueceu a Erin. Então era uma coisa muito preocupante. E eles têm a pista que não é ali, que é a desconjuração. E em si, no orfanato. Que aí entra uma parte muito louca. O orfanato, quando eles voltam, tá extremamente. A membrana lá está extremamente fina. Tanto fina que quando o personagem do Hakim perde a visão por tentar ler o pensamento da Beatriz e todo aquele negócio que consegue com a Beatriz depois, chegando lá, ele volta a enxergar. E isso que é muito louco. O personagem de Carlos Cego volta a enxergar. Tão fino que tava a membrana. Chegando lá, tá livre o caminho. Mas quem tá lá, vários corpos que o pessoal que morreu, a Beatriz ali, estavam lá pendurados numa árvore. E o Gal tava lá provocando eles. E nessa sessão de ódio, vai lá, Arthur, Kaiser, Luciano, Erin e... Quem é? Arthur,
Kaiser, Luciano e Erin. Bruno. Tem alguém mais? Não lembro se tem alguém mais. Esse aí indo ao Dante. Eram 5, eu tinha o Dante. Eu não contei o Dante. Então esses 5 indo lá lutar contra Gal. E tentar impedir a desconjuração. Na verdade, estavam só ajudando. Que Gal começou a lutar com eles. E o Gal era extremamente forte. Eles davam vários dano no Gal. Eles quase morreram pelo um golpe do Gal. E o Gal não morria. Uns 6 contra 1. E Gal na vantagem. Com isso, o Gal quase mata o Bruno. São vários acontecimentos. E quando com a luta, parece que quando o Gal mata a Arya, explode várias granadas e quase mata o Gal. Mas aí você percebe que tem um símbolo no chão. E o símbolo que tem no chão é o ritual de transcender. E daí começa a descobrir a desconjuração. Que Kion tava no Luciano. E todos aqueles documentos falavam que o Kion sempre dividiu o corpo em 2. Precisava de 2 receptáculos. E antes eu já tinha visto a estátua com o semblante desgraçado. O pessoal achava que o Kion é aquele corpo. Na verdade, aquele corpo tava andando falando que parecia mais um existido que outra coisa. Era só o corpo do Fernando vazio. Que tava contendo todo o selo, todas as informações, todo o conhecimento do Kion do outro lado. O que tava no Luciano era só memória. Era o próprio Kion. O conhecimento que ele tinha tava no Fernando, no corpo do Fernando. Que recebeu o semblante desgraçado. E o Logout já tinha falado que Kia odiava aquela aparência. Tem um monte de estalos, um monte de coisa, porque ele tava querendo. Ele odiava a aparência dele. Aquele semblante desgraçado, coisa que ele mais odiava. Então o pessoal achava que o pessoal honrava Kia, que tinha até a aparência dele. Não, era só um semblante desgraçado que ele odiava. E quando o Kion volta assim, e o Luciano só vira mais um nome do Kion. Aí que ele virou quase um deus. Ele vira o deus do conhecimento. E eles tentam fazer essa boy fight que eles sabem que vão perder. Aí que aparece as máscaras. E Joey aparece, que ele tinha sacrificado para as máscaras. E aí tem toda aquela cena. Aquele episódio foi muito top. Pessoal, meu, Desconjuração, por enquanto, é a minha temporada favorita. Além de ser mais brutal, como o Luba diz. Para, pessoal. Igual é brutal. Nossa, é muito engraçado isso. O Sobe todo episódio assim. Essa temporada é mais brutal. Nossa, meu, eu espero que Calamidade supere nesse negócio de terror, horror, mistério, essas coisas. Sobrenatural. Porque talvez Calamidade seja minha temporada favorita. Porque o começo de Calamidade já foi incrível, meu. Incrível mesmo. Talvez supere, não sei. Por enquanto a Desconjuração é minha temporada favorita. Por N motivos. N motivos. E agora, novos personagens que não me peguei ainda. E eu tenho que ver esse negócio que teve. Vamos precisar falar um pouquinho da Calamidade. Vamos entrar em Calamidade. Teve o sacrifício do Kaiser. Eles voltando para a Ordem e tendo a revelação do Grimório do Arnaldo Fitz. E o que eles têm que ir atrás das relíquias da Calamidade. Aí que a gente entra na Calamidade. Eu achei estranho que tem o episódio 0 de Calamidade, episódio 0, que chama mais de prólogo. O título era prólogo, episódio 0. E o Savage falou que aquilo lá não tava dentro de Calamidade. Aquela história é canon, que no episódio 0 é canon, porque no episódio 1, que era pra ser o começo de Calamidade, eles têm um flashback daquela cena, daquela missão que eles tiveram. Foi citado, então aquela missão aconteceu, mas eu acho que não tá dentro de Calamidade, porque a Calamidade não agiu ainda. Talvez a relíquia da Calamidade seja um só, seria a Calamidade. Talvez o que não tá atrás é a Calamidade. Então precisa juntar todos, os relíquias seriam peças que uniriam a um poder maior que seria a Calamidade. Então, talvez no da série seja a Calamidade. Então, eu tô entrando mais em teorias. Então, o episódio 1 foi o que o episódio 0 foi, a continuação. E deles, a Karina tendo vários documentos sendo discutidos, que os documentos que eles tinham achado.
nos documentos que dá pra ver que tem algum feitiço, um lacre no Grimório, que só com algumas chaves, algumas partes do Grimório que vão liberar mais informações que aquele Grimório tá escondendo. E a gente tem, provavelmente, o tema discutido é o diabo. Estranho que várias temporadas não foi debatido o diabo, porque todo mundo conhece o diabo. Todo mundo tem algum conto, alguma história sobre o diabo. Ah, sim, eu falei, esqueci de falar do carente. Claro, episódio 0, carente, esluto primeiramente. Eu tenho uma teoria em si das criaturas. Todo episódio o Sabbath já falou que as criaturas não morem, em si elas não morem, mas elas não estão no nosso mundo mais, no mundo real em si. Eles voltam para um outro lado. Então a criatura pode aparecer novamente. E tem o carente, que é uma falácia. Então o caráter que eu acho que as criaturas, elas meio que não são iguais. Quando elas voltam com uma peça diferente. Mais seguindo o conto, mais seguindo a imaginação. Então elas meio que usam o medo, as criaturas, o outro lado usa o medo, mas eles têm uma forma. É a mesma criatura, a mesma mecânica, mas é uma aparência diferente. Por isso as duas qualificadas não são tão iguais. E eu tô achando que o carente, porque ele toda hora pergunta, mamãe! E no Japão, o Joe falou que também tinha uma criatura, um monstro, que matava as pessoas, que também chamava pela mamãe. Mas a minha opinião, e eu acho que no Japão não é um menino, eu acho que é uma menina, eu não tenho tanta certeza. Então, cada lugar do mundo deve ter uma aparência diferente. Eu tô achando que o diabo, porque quando a gente viu, começou a calamidade, a gente viu uma cinemática de um diabo com um chifre bem grande pra frente e bem alto, parecia bem alto. E quando apareceu o diabo em si no primeiro episódio, no final do primeiro episódio, ele é mais. Ele parece. Eu não sei se ele é baixo, mas ele parece mais baixo. E o chifre não parece tão comprido que nem aquele vídeo. Parecia que tava de noite e tava meio longe. Parecia um bicho bem alto e magricelo. E já na outra cinemática parece mais parudo o diabo. Então, na minha opinião, cada criatura ela pode aparecer em vários lugares do mundo. Só que cada criatura é uma aparência diferente. Então, no Brasil, seguiu o código de Daniel Hartman. Eu não sei se eu consigo traduzir para outras línguas. Eu acho que talvez não. E eu acho que no Japão teria uma aparência, o diabo. Então no Itália o diabo tem uma aparência. No Brasil tem outra. Então no Brasil o pessoal imagina o diabo mais comprido, mais magricelo, com chifres grandes. Na Itália talvez seja mais baixinho, os chifres não tão grandes, mais parrudo, mais medonho. Então eu acho que mais na imaginação em si. Então cada criatura tem seguindo a falácia do medo, vai mudando de local para local, de país para país. Essa é a minha teoria. Isso não é bem a teoria, é o que o Salvat falou com algum detalhe da minha opinião. Isso é mais minha opinião do que uma teoria. Minha opinião seja essa, para as criaturas que vem do outro lado. A aparência dela muda de cada país. Então, essa é a minha opinião. No Japão seja a carente no Japão seja outra aparência. O diabo, cada país vai ter uma aparência diferente. Então no Brasil, ele é mais alto comprido. Eu não sei se é o mesmo monstro. Ou pode ser que o Selbit tinha feito aquele monstro que apareceu. Que o Zé tinha, esse é o diabo, não sei o que. Tu acaba de ver o diabo na tua frente. Você acha que é o diabo, então só talvez ache que seja o diabo. Talvez não seja o diabo em si. Porque na abertura também tem outra aparência totalmente diferente. É outro bicho, é totalmente diferente do que apareceu. Ele parece mais um animal do que um nosso pedaço de carne bem vermelho. Então eu acho que tem essa aparência que eu acabei de dizer, que vai mudar. Que os monstros eles podem mudar de aparência totalmente. Eles seguem mais pelo medo, pela imaginação do ser humano. Então eles meio que formam uma fórmula mais parecida com o geral. Eles misturam o geral de cada local. Cada país tem uma cultura. Cada país tem uma cultura diferente, uma opinião e gosto diferente. Então, isso vai seguir. Assim, país que gosta de pessoa tem a preferência da beleza, seja uma pessoa mais magra, alta e branca. Outros lugares vai ser uma pessoa morena, mais corpo mais físico. Tem outro país que gosta de pessoa mais gordinha. Isso vai mudando de cada país para país. Isso é interessante. Eu acho que
nessa racionalidade de cada país ter um gosto e opinião diferente, os monstros também vão seguir isso, seguindo o medo e a imaginação dos seres humanos. Porque a maior falácia de medo que é passado em vários lugares do mundo é o diabo. Isso que é o louco. Demônio, Lúcifer, essas coisas, essas falácias criam esses monstros. Que eles vão criar essas características na realidade atual. Esse é meu ponto de vista do diabo. E no episódio 2, quando Kian aparece e começa a ter aquele símbolo do pacto nos documentos, coisinha assim, no episódio 0 vai falar de se matarem meu filho, receberão um presente. E toda hora que as forem no episódio 1, as forem receberam o símbolo do pacto e falam assim, você recebeu o presente. Aí a pessoa criou a teoria que o Kian e o diabo estavam juntos. E no episódio 2, parece que o Kian e o diabo não estão juntos. O pessoal acha que eles têm um pacto. Tem gente que acha que quem fez o pacto com o diabo foi o Joey. Eu acho que não. Joey tá com as máscaras. Ponto. O Joey não tá com o diabo, não fez pacto com o diabo. Nem Kian fez um pacto com o diabo. São criaturas separadas. E eu acho que cada um tem sua relíquia. Eu acho que o Kian já tem uma relíquia da calamidade do conhecimento. A máscara talvez tenha o da relíquia talvez do medo. Eu tô achando. E o diabo tem a relíquia da relíquia do sangue. Na minha opinião, eu acho, talvez, que as relíquias em si não sejam em si um objeto. Porque tem a máscara do desespero que fala que é uma relíquia que o Arnaldo fala que é uma relíquia da calamidade. Só que eu penso que não seja em si a máscara, em si um símbolo. Tudo que é do outro lado, eles seguem, todos têm um símbolo. Tudo que vem de lá, eles precisam de um símbolo para estar no nosso mundo. É claro que quando uma pessoa morre, forma a criatura de sangue. E o diabo parece muito ter as criaturas de si. Assim, os do conhecimento são os scriptas. Das máscaras são os pessoal que possuem as máscaras. Então, vamos dizer, a máscara seria as máscaras. O culto que segue ele. Então, cada um tem os seus seguidores. E o do sangue, talvez pra mim, seja cada relíquia tem um símbolo em si. Eu acho que as escritas que tem dos seguidores, dos que tem um símbolo, a relíquia, acho que não tem, acho que não, eu mudei um pouco assim. Tanto o Gal não conseguiu usar a relíquia. O que eu acho que o Joey tá tão forte, não é por causa do pacto em si com o diabo. Eu acho que em si o Joey tá mais forte por causa do relíquia em si mesmo. Uma relíquia da calamidade que é a máscara. Mas talvez o pessoal ache que o Joey não esteja em si a relíquia. Talvez o símbolo tá transmitindo esse poder da relíquia pra ele. Então eu acho que quem possui uma relíquia consegue transmitir o poder dele também através de um símbolo. E cada relíquia tem o seu símbolo. Ou a relíquia seja um símbolo. E é essa a minha opinião. Ou a relíquia é um símbolo, ou eles conseguem também transmitir um pouco do poder da relíquia através de um símbolo. Porque todo paranormal em si, os feitiços, pactos, essas coisas, é através de símbolo. E talvez aquele negócio de pacto, que é o símbolo que tem do sangue, que é do diabo, que eu acho que ele é um negócio do sangue, também tenha o seu próprio símbolo da relíquia. Então, mas para talvez transmitir seu poder. E cada vez o mundo vai indo quando tá muito fino. Uma das justificativas que dá pra entender do plano o plano de Kian, o primeiro que foi dito parece muito sem sentido. Que ele fala, ele quer acabar com o paranormal, destruindo as pessoas, matar todo mundo que conhece o paranormal. Que aí sim é destruir o outro lado. Não faz sentido. Como é que como ninguém conhecia o outro lado? Como é que não dá? O paranormal pode voltar. Quem vai destruir todas as pessoas que conhece, tem contato paranormal, que eu acho que seria muita gente, seria quase o negócio do Thanos, e não daria certo.
Mas eu acho que talvez o Kion não quer. Ele quer apagar tudo do outro lado. Ele não vai parar, matar as pessoas que conhece, que aí o outro lado pode voltar. Ele quer apagar o paranormal, ele quer apagar tudo, na minha opinião. Porque assim, toda hora que o Cal vai falar assim, ah, ele vai falar o plano do Ki, ele fala assim, isso depois de tudo, o que eu acho que o próprio Kion diz, depois disso nada terá existido, isso não terá acontecido, isso nunca terá acontecido. Então ele quer apagar o paranormal desde o começo. Então ele vai. Sabe aquele toque que ele usou no Kaiser e no Bruno, que é a pessoa do pau desistir? É isso que eu acho que ele quer fazer com o paranormal. Tudo que tá ligado com o paranormal vai parar de existir. Não é que ele vai matar uma pessoa uma por uma e matar as pessoas em si. E ele vai fazer o que. Ele vai parar de existir. Então, ele sabe quando ele fazer isso. De fazer apagar a existência do paranormal, as pessoas que têm o contato com o paranormal, sabem do paranormal, também vão deixar de existir. Então isso nunca teria acontecido, isso nunca teria existido. Esse é o plano que ele quer destruir o outro lado, fazendo ele nunca ter existido. E todo mundo que conheceu o paranormal do outro lado também deixará de existir. E eu acho que esse plano salva pouca gente restaria. Porque depois de tanto filme, livros de terror, eu acho que seria complicado. Eu acho que o mundo ele quer apagar o mundo inteiro. Ainda fala, pô, não faz tanto sentido, mas dá pra entender mais o lado do Kinha após essa temporada. Então, eu acho que o Kia não quer matar as pessoas. Ele vai matar as pessoas, mas não que ele quer matar as pessoas. Ele quer deixar de existir o paranormal. E com isso, a pessoa que conhece o outro lado também vai parar de existir. Por isso ele fala assim, nunca terá existido isso. Ninguém saberá sobre isso. Quer pagar todo mundo que conhece sobre isso. Pra nunca mais voltar. Então o outro lado nunca teria existido. Assim ele quebraria o paranormal, destruiria o mundo paranormal. Na minha visão, esse é o plano dele, de deixar de existir tudo que tem relação com o paranormal. Aí faz um pouco mais sentido, não é tão impossível. Aí faz mais sentido o plano do Kim funcionar, mas no ideal dele, talvez que ele faça tudo isso e não adianta, volta tudo novamente. Imagina se o Kim ganhar e fazer tudo que ele quer fazer, ninguém mais nunca mais existiu, reiniciar o mundo e voltar a ter o mesmo problema, porque o Paraná não foi pode existir, mas por um pouco tempo. Ele voltou a existir. Porque o humano sempre tem essa falácia do medo. Porque ele não vai destruir os humanos. Quem cria isso aí é os próprios humanos. Então, assim, talvez ele não consiga. Então, esse é o plano que talvez pode dar certo. Faz mais sentido o que eu disse? Faz mais sentido com o plano. Aí o plano que tem um pouco mais sentido pelo que eu disse? Sim. Mas tudo aquilo lá se contradiz. Ainda tem um ponto que pode ser fora da curva do plano que ainda é confuso. Eu quero ver como é que o Selbit vai trazer isso pra história. Como é que o Selbit vai trazer mais sentido ainda. Porque nesse episódio que tem o episódio 2, eu consegui fazer mais sentido o plano do Kia. Eu consegui analisar e ter uma ideia do que seria o plano do Kia. Tem um pouco mais de sentido, mas não todo. Ainda dá pra achar falhas ainda nesse plano. Mas é uma possibilidade, não podemos negar. Outra coisa que tivemos no episódio 2, que foi muito legal, foi a volta do Joey. E que contradiz muita coisa que o Sabbath diz que o personagem que morre nunca mais volta na obra. E o Luba voltou. E por que ele não ajudou? O Luba, claro, ele tem uma sensação de ódio, mas eu achava quando o personagem do Luba aparecesse, que ele teria sim sua vingança. Aquela música que tem no encerramento, que é um por um. Um por um, custe o que custa, eu desistirei. Esses malditos caem em frente a mim. O seu lance irei, seu sangue irei derramar. Toda essa música que tem no episódio 17 de Desconjuração era literalmente um spoiler do episódio 2 de Calamidade.
Muitos que viram esse episódio falam que não foi autorizado o que aconteceu no episódio 2. Eu gostei muito do episódio 2. Claro que foi pro final, quando o Luba apareceu, eu pulei da cama. Eu tava deitado assistindo, e eu pulei da cama, porque tava tarde já, quando eu tava assistindo o negócio. Eu pulei da cama e me arrepiei toda com a volta do Luba. E é isso. Esse episódio foi eu tô achando que talvez eu goste mais da Calamidade. Mas essa parte do Luba é complicado de entender. Mas porque o Luba, quando o ator falou com ele e não respondeu, ficou quieto. E quando o Luba o Joey voltou, ou seja, quando o ator foi falar com o Joey não respondia, ficava quieto para a gente tirar a máscara e não olhar, ele ficava com um olhar assim, que não existe nada, que ele é só um corpo físico que não tem nada dentro. Aí quando ele volta, o único segmento. Claro que na música, assim, foi falado, eu não sei onde foi falado, eu esqueci, mas tipo assim, que o. Acho que foi na carta. Foi na carta que o Kaiser leu. Que é a única coisa que. Depois que ele fez aquele acordo, a única coisa que ele. Ele não poderia voltar com ele, mas a única coisa que ele fazeria que era se vingar. O único sentimento que daria nele era ódio. Que ele ia matar um por um de cada. Uma carta lá. Eu lembro. Que ele falou assim: que o único sentimento que, se sobrar dele, uma coisa dele, seria o ódio pelo Gal. E pelos scriptas. Talvez pelo Kian. Eu não sei se o Joel sabe ainda sobre o Kian. Eu acho que talvez não. Depois de. Não sei. Acho que naquela parte da mansão. Tava indo meio por cima. O Joel não saberia muito sobre o Kian. Ele não soube todo o que eles descobriram depois do sacrifício, da despedida de Joey. Então, aquela parte que tem a cena do Joey gritando. Que ele grita, Luciano, por que tu tá aqui? Quando o Joey grita isso, dá um sentido que o Joey não sabe de muita coisa. O ódio dele é pelos scriptas e pelo Gal. Ele quer massacrar, ele quer brincar com o Gal. É que nem é uma coisa, ele tá com muito ódio. Que dá pra literalmente perceber que ele tá puro ódio e extremamente forte. Porque o que tá no episódio é 100 pontos de vida. Só que aquilo é literalmente não sabemos o quanto de vida ele tem. Porque tem um ponto de interrogação. Tanto no Kian e no Luba tá um ponto de interrogação. O quem sabe por cima é que ele deve ter mais de 100 de vida. Eu acho que o Joey tem mais de 100 de vida. Aquilo lá, eu acho que se zerar, ele não morre. Não morre. Eu acho que o Joey tá muito forte. Eu acho que não sei se teria. Eu acho que nos acordos que foi. Se ele poderia ir atrás dos scriptas, mas ele não poderia ter contato com o pessoal. Então eu acho que não vai ter. Talvez não. Eu queria que tivesse. Eu acho que eu quero que tenha uma cena do ator e do Joey. Só que eu acho que não vai ter. Porque toda vez que o ator tiver. Se a máscara estiver perto da ordem, ele vai voltar a ser aquele cara sem ser a mentalidade dele. Toda vez que o Joe. Acho que talvez o Joe tenha aquele pico da volta dele mesmo, do pensamento dele. Então, talvez não sei podemos dizer alma dele. Então, quando volta aquilo lá, ao que volta é só o ódio e matar o Gal. E quando ele apaga, volta a ser um das máscaras em si. Aí sabia que acho que. Não sei se Samuel, Daniel Hartman. Aqui não é o. Eu sempre esqueço. Aquele cara, um dos. Os caras que tinham prendido na ordem lá, e que fugiu, que era meio das máscaras lá, eu esqueci o nome dele, sempre esqueço. Ele também tinha. Ele tinha só. Ele tinha. Ele também era ele. Ele não era que nem as outras máscaras que tão uma mente junta e única. E ele parecia ser normal, ele tinha seu próprio controle. E com o Joe ele não tinha o próprio controle, parecia que ele tava numa mente só com a máscara. É meio que eu acho que talvez o Joe virou meio que que é controlado pela máscara. Se a máscara quer que ele haja, ele vai agir. Se a máscara quer que ele não haja, ele vai virar tipo um boneco sem nada. Ele vai ficar lá só fazendo o que a máscara pedir. Então ele vai virar
Uma hora ele tá um personagem obediente e outra hora que ele tá com sua personagem própria de ódio. Isso que vai acontecer. Sendo que a máscara só age quando há desequilíbrio. O que tava tendo desequilíbrio pra talvez a máscara deixar o Joey agir na casa do Leones? Nossa, eu não sei se talvez o Sam tivesse que explicar, porque a gente sabe que a máscara só age quando tem desequilíbrio. E talvez tinha algum desequilíbrio na ordem, porque o que tava agindo lá, ele tava normal na mentalidade dele. Não sei, é complicado. O que é o culto das máscaras. A gente não sabe o que eles querem, na verdade. A única coisa que é escrito desde antigamente é que eles protegem o equilíbrio entre os dois lados. Então, eles não têm um certo ou errado. Eles estão lá só pra proteger o equilíbrio. Aí é complicado. Então, eles não têm sim todo lado da ordem. Mas talvez tenha algum pacto que o Joey, ou talvez até o Arnaldo fez com as máscaras, de não atacar a ordem. Mas tivesse um grande desequilíbrio, talvez aconteceria da máscara impedir os membros da ordem. Talvez. É uma possibilidade, mas não dá pra discutir ainda. Mas por enquanto as máscaras querem parar Kian, porque o Kian vai metendo aí no equilíbrio e as protege o equilíbrio. Aí que tá. E o que apareceu, a máscara começou a agir do Joey. Mas o Joey não sabe quem é Kian, não sabe nem que o Luciano é o Kian. Por isso é complicado, é de pensar do que é todos aqueles detalhes. Temos mais mascarados durante a temporada, teremos talvez mais do lado. O próprio João, que faz o personagem Gal, disse que ele não sabe se terá outro episódio do lado do time do Kian. O Haki, eu acho que também disse isso, que ele também acha que não vai ser todo um episódio assim, um episódio com essa equipe, um episódio com a outra equipe. Vai ainda ter o foco nos protagonistas da Ordem, mas talvez tenha um episódio especial. Esse foi um episódio especial, foi um episódio de flashback, mas não seria todo episódio desse jeito. Então, é mais um especial, não é que todo vai ter um intercalar entre equipes. Não vai ser isso, mas acho que talvez tiver uma batalha. Eu quero ver como eles vão planejar uma batalha entre com 10 pessoas. São 5 do lado, não contando com o Kim, mas com o Gal. O Gal, o Boros, a Artemis, o Tibek, o Damiris. Esses 5 contra o Arthur, a Karina, o Balu, o Rubens e o Dante. 5 contra 5 são 10 pessoas. Eu quero ver como é que vai caber 11 pessoas na tela. Ainda mais talvez caiba, os 3 mais grandinhos, né? Porque é muito apertado o negócio. Apesar que dá pra perceber que a tela do jogo, o quadradinho onde tá o mapa, tá bem menor. E complicado de muitas vezes de enxergar. A gente acaba só em teoria. Então, o que eu tenho a dizer a vocês é o que eu achei do plano do Kion. Minha teoria sobre que talvez as relíquias da calamidade sejam itens que possuem seu símbolo e podem transmitir o poder, ou que elas são só símbolos. Eu penso que as relíquias da calamidade podem ser só símbolos. E que, na minha teoria, podemos dizer que era da criatura. É uma opinião minha do que as criaturas são dentro do mundo do RPG, da ordem paranormal. Que o Celso já disse que elas podem voltar, mas eu acho que elas voltam com aparências diferentes e cada lugar do mundo tem uma aparência para aquela criatura que existe do outro lado, que está se manifestando na nossa realidade. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Essas são minhas opiniões, algumas pequenas teorias, não são grandes teorias. E espero que tenham gostado desse vídeo. É longo e como o RPG do Savage é tão grande que nenhum vídeo de 1 hora pode resumir as 3 temporadas. Tem vídeo de pessoal tentando resumir, mas eu acho que não daria certo. Então deixa lá esse vídeo se gostou. Se quiser, se inscreva, ativa o sininho, volto de mais vídeos, talvez do RPG, ou react, ou talvez um vídeo sobre mim. E é isso. Até uma próxima. Tchau.